Turma, vamos lá. Agora a gente está gravando a aula. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, colocar o nome, o número, e se é do nono A ou do nono B, aí no nosso chat, tá? Ô, Sora, o meu chat não tá funcionando, eu não tô conseguindo escrever nada no chat. Eu anoto aqui, então. Tá bom. Ô, Meg, entre e sai que funciona, o meu também não tava. Ah, é? Eu também não, Tá. Sora, eu não tô conseguindo escrever no chat. Então tenta sair e entrar, eu espero vocês. Vamos lá. Tá bom. Pessoal que entrou agora, a gente já está fazendo a chamada aí no nosso chat para poder ficar salvo quem está presente. Funcionou, Sora. Então coloca nome, número e se é do nono A ou do nono B. Também vou esperar as meninas que saíram e vou voltar para ver se elas conseguem escrever no chat. O meu deu para escrever, Sora. Deu? Conseguiu? Bom. Turma, enquanto as meninas não voltam, é o seguinte, não sei se a Carolzinha, a orientadora, passou para vocês que na sexta-feira, não amanhã, que é feriado, na sexta-feira, no dia 8 de maio, às 15 horas, a gente vai fazer um bate-papo aí sobre a vida pós-coronavírus, né? Então, a gente vai nortear através de 4 questões, é um bate-papo mesmo, vai durar cerca de 1 hora no máximo, com a participação dos alunos do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. E ia ser bacana se vocês participassem, beleza? A Carol falou para vocês já sobre isso? Falou. Tá. Então ia ser muito legal a participação aí de vocês. Não é um debate, é um bate-papo mesmo. A gente vai ouvir um pouco vocês, falar um pouco sobre 4 questões que vão nortear aí o nosso bate-papo, tá? Na aula passada a gente terminou de falar sobre a metamorfose do Kafka, né? E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês 2 pontos de vista da filosofia, uma que trabalha sobre a questão do destino e um outro ponto que trabalha sobre a questão da liberdade. Para isso, a gente vai ler 2 histórias de vida, a gente está trabalhando com narrativas de vida para poder pensar sobre qual é o sentido da vida, e fazer algumas atividades em cima disso, tá? Então, a primeira delas, vamos lá, a gente vai falar sobre natureza e destino, tá? Deixa eu começar a compartilhar com vocês o slide. Nosso sumário é natureza e destino. Sumário do dia 30 de abril aí, natureza e destino, tá? Então, tem uma linha da filosofia que acredita que tudo é determinado já pelo nosso modo de vida, pela nossa existência, pela nossa cultura, aquilo que está influenciando em nosso torno. E uma outra linha segue mais a questão da liberdade. Para pensar sobre isso, eu coloquei duas narrativas aí para vocês, que a gente vai ler juntos e fazer algumas questões sobre isso. Então, natureza e destino. Deixa eu só começar Sora, tem que copiar alguma coisa? Aí a gente vai fazer atividades em cima desses textos, tá? Eu vou colocar para vocês o texto já completo no Google Class. E também as respostas são feitas no sumário. Tudo bem? Tá. Obrigada. A turma que entrou atrasada, coloca nome, número e se é do nono A ou do nono B aí no nosso chat. Não se esqueçam disso. Então, vamos lá, natureza e destino. A primeira história é de um japonês que sobreviveu às 2 bombas atômicas, tanto de Hiroshima como de Nagasaki. Vamos ver qual que é a história dele aí de vida. Então, um japonês de 93 anos tornou-se ontem, dia 24, essa reportagem é de março de 2008, tá? 24 de março de 2008, oficialmente o primeiro sobrevivente das 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. O nome dele é um pouco complicado de ler, mas vamos lá. Tsutomu Yamaguchi, que já havia sido certificado como Hibakusha, sobrevivente de radiação do ataque de 9 de agosto de 1995 em Nagasaki, foi confirmado também como sobrevivente do ataque de Hiroshima 3 dias antes. Como que ele conseguiu estar presente, né, em 2 lugares diferentes, com 3 dias de diferença aí, e sobreviver às 2 bombas atômicas?
Então, ele estava em Hiroshima numa viagem de negócios em 6 de agosto, quando o avião americano lançou a bomba atômica, acometido de graves queimaduras no tronco. Ele retornou para Nagasaki, onde morava no dia seguinte. Pelo que sabemos, ele é o primeiro a ser oficialmente reconhecido como sobrevivente de 2 bombas atômicas, disse Toshiro Miyamoto, funcionário municipal de Nagasaki. Então, essa reportagem eu peguei para vocês lá da Folha, né? E é uma atividade que também tem no próprio material da Somos, tá? Então, a história de Tsutomu Yamaguchi é impressionante. Encontrar-se no local do primeiro ataque com bomba atômica da história e fugir justamente para o local do segundo ataque, né, e ainda ter sobrevivido a essa segunda bomba atômica, coloca a gente pensar um pouco em algumas questões, né? Será que ele estava no lugar errado, na hora errada? Será que foi sorte? Será que foi azar? Sorte em ter sobrevivido, azar em ter ficado nos 2 lugares. Então, muitas vezes nos deparamos com acasos surpreendentes ou com sortes singulares. Diante desse tipo de acontecimento, há quem afirme que o acaso foi decisivo, mas há quem trate o evento não como acaso, e sim como algo que tinha que ser deste jeito. Nesses casos, coloca-se em evidência o conceito de destino. Será que tinha que ser assim ou será que foi azar? Foi escolha dele? Então, tem algumas questõezinhas aí para a gente colocar em reflexão para poder começar esse estudo sobre destino ou acaso, tá? Então, a gente pode afirmar que Tsutomu Yamaguchi foi condenado e salvo pelo acaso, ou condenado e salvo pelo destino, condenado pela causa e salvo pelo destino, condenado pelo destino e salvo pelo acaso. Como cada uma das noções a seguir se relaciona com a ideia de destino, acaso e escolha, e na hipótese da existência do destino, o que, na opinião de vocês, o determina? Então, essa aí são as primeiras questões que a gente vai fazer sobre esse assunto aí, tá? Como que vocês vão fazer e o que é para fazer na aula de hoje aí? Primeiro, pensar um pouco o que é acaso e o que é destino. Vocês conseguem diferenciar para mim o que é acaso e o que é destino? Pessoal, vocês podem participar, tá? Vamos lá? O que na opinião de vocês é... Acaso não é tipo. Vamos lá? Professora, eu acho que acaso é tipo a consequência. Peraí, tem a Júlia e a Maria Eugênia querendo falar. Deixa uma primeiro e depois a outra. Vamos lá. Júlia. Júlia? Eu acho assim. Eu acho Júlia, a gente não tá te que, ouvindo. tipo, acaso é quando acontece sem, tipo, um propósito. Acontece de repente, sabe? Tipo, aleatoriamente. Tipo, por acaso. Tá. E o destino? E destino é quando decide, Uhum. sabe? Tipo. Sim. Ok, Júlia. Maria Eugênia, o que você ia falar? Eu ia falar que eu acho que o acaso é tipo a consequência de alguma coisa, de uma ação. Então, foi bem. E o destino é o que vai acontecer. Tá. Então, o acaso a gente pode definir como algo que foi pensado e que a pessoa sofre aquela consequência da escolha que ela fez. Isso. Tá. E o destino tinha que acontecer. Tudo bem. Mais alguém quer se colocar sobre esses 2 pontos? Tá, então esse é o primeiro primeira das questões que a gente tem que fazer, tá? A gente vai fazer no fichário, eu vou colocar essas questões lá no Google Class, e no início da próxima aula, a gente vai partir dessas questões para poder discutir o existencialismo, combinado? Não é para fazer agora, deixa eu terminar de passar os slides aí. Bom, vamos lá, que tinha um recadinho ali no chat de outro aluno. O texto a seguir, que também faz parte da atividade, trata de aspectos do cotidiano dos gregos na antiguidade e das suas crenças. Vamos ver o que eles falavam sobre acaso e destino. Os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos é o nome de uma cidade onde tem um oráculo famoso ali, onde se encontravam algumas mulheres chamadas Pítias, que davam enigmas para a vida das pessoas, tá? Não era uma previsão do futuro, mas sim enigmas para elas poderem viver melhor. Então, em Delfos, o deus do oráculo era Apolo. Então, esse templo era ligado ao deus Apolo. Ele falava através de sua sacerdotisa, que é a Pítia, ou Pitonisa, que ficava sentada num banquinho colocado sobre uma fenda na terra.
Dessa fenda subiam vapores inebriantes que colocavam a Pitya numa espécie de transe, e isso era necessário para que ela se tornasse o meio pelo qual Apolo falava. Quando vinha a Delfos, primeiro fazia, as pessoas, quando elas iam até Delfos, primeiro faziam suas perguntas para sacerdotes locais, que depois iam consultar a Pitya. A sacerdotisa do oráculo lhes dava uma resposta que era tão incompreensível ou tão ambígua que os sacerdotes tinham que interpretá-la para os consulentes, ou seja, era um enigma que as pessoas tinham que interpretar, não era uma previsão do futuro. Dessa forma, os gregos podiam se valer da sabedoria de Apolo, que para eles era o deus que sabia de tudo, tanto do passado quanto do futuro. Muitos chefes de Estado não ousavam entrar numa guerra ou tomar decisões importantes sem antes consultar o oráculo de Delfos. Dessa forma, os sacerdotes de Apolo eram quase como que diplomatas ou conselheiros que possuíam um profundo conhecimento do povo e do país. Eu peguei esse trechinho aí do livro chamado Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, que é um livro sobre a história da filosofia muito bacana aí, que eu aconselho vocês lerem, tá? Então, a crença da população no oráculo de Delfos revela uma visão de mundo marcada pelo fatalismo, isto é, baseada na crença de que o futuro já está definido, que a gente já tem um destino traçado. Dessa forma, justifica-se a busca por alguém que possa revelá-lo. É quando a gente vai buscar leitura de cartas de tarô, quiromancia e tal. Toda a vida, uma questão fica no ar. Quem exercia mais poder sobre as pessoas na Grécia Antiga? Os deuses ou o oráculo? Será que na prática o oráculo não usava seu poder para influenciar as pessoas? Porque o que ele falasse, as pessoas acreditariam. E aí, né? Será que o destino realmente acontecia da maneira que era para acontecer? Ou só acontecia porque o oráculo falava, tá? Tem algumas questões que a gente pode colocar sobre isso. O psicólogo estadunidense John Watson, ele vai afirmar o seguinte sobre esse assunto. Dê-me 12 crianças sadias, de boa constituição e a liberdade de poder criá-las da minha maneira. Tenho certeza de que se escolher uma delas ao acaso e puder educá-la convenientemente, poderei transformá-la em qualquer tipo de especialista que eu queira. Médico, advogado, artista, grande comerciante e até mesmo um mendigo ou um ladrão, independente de seus talentos, propensões, tendências, aptidões, vocações e da raça de seus ascendentes. Então, segundo esse psicólogo, a educação que a gente dá para a pessoa determina todo o futuro que essa pessoa vai ter. A educação moral, tanto a educação da profissão que ela vai ter. Então, esse modo de educar determina o futuro dela. Será que dentro desse contexto a gente pode falar de liberdade de escolha, por exemplo? Né? A maneira que vocês são educados, a religião, a cultura, a história, será que vocês escolhem dentro daquelas possibilidades fechadas, dentro de um contexto que vocês são educados, ou vocês têm realmente uma liberdade de escolha ampla? É isso que ele quer colocar em questão. Então, a gente tem duas definições diferentes, e isso é importante vocês anotarem no fichário. A definição de determinismo, que é uma concepção segundo a qual todas as coisas no universo, inclusive o comportamento humano, estão submetidas a leis imutáveis, como resultado não existe o acaso, uma inteligência capaz de conhecer o mecanismo de funcionamento do universo, e teria condições de conhecer também o passado e o futuro. Então, você está determinado a ser, determinado no sentido de que sua vida já está toda traçada, tá? A ser aquilo que a sua educação, a sua cultura e sua religião determinam, né? E também a gente tem o conceito aí de liberdade, que é uma condição de quem pode escolher livremente suas ações e construir a própria existência com base na sua vontade autônoma. Como resultado, o indivíduo é capaz de construir os próprios caminhos de acordo com a sua vontade. Será que isso realmente acontece? Ou será que as nossas escolhas são só delimitadas dentro daquele âmbito da nossa educação e da nossa cultura em que a gente está inserido, tá? Pensando nesses dois conceitos, a gente tem outras questões aí que vocês vão resolver para a gente poder começar a nossa próxima aula. De que maneira as ideias de John Watson recusam e, ao mesmo tempo, reforçam o determinismo, o conceito de determinismo.
E você, como lida com as suas vontades? Você acredita que elas sejam condicionadas à educação que recebeu e ao meio em que cresceu, ou reconhece em si interesses que não foram estimulados e ainda assim estão presentes em sua vida? Pense em atividades, objetos, músicas de que você gosta e eleja um desses itens e reflita. Ele chegou à sua vida por determinação do meio ou livre de influência? Escreva um texto explicando, e essa vai ser a nossa reelaboração, tá? Que vai valer de 0 a 10 aí para poder fazer a nota do segundo bimestre, explicando como nasceu este gosto, né, em relação à questão 2, e reflita sobre o seguinte: o que é mais presente na vida, o determinismo ou a liberdade? Neste texto, a sua experiência dará sustentação ao seu posicionamento. Você acha que vale para a nossa vida mais o determinismo ou a liberdade de escolha? Caso você identifique na sua história pessoal tanto o determinismo como a liberdade, faça um balanço expondo qual das duas condições é predominante e dê um título a esse seu texto, tá? Deu para entender, pessoal, o que é para fazer, as questões, o que é determinismo, o que é liberdade? Vamos lá para as dúvidas da aula. Eu não entendi muito bem o que é determinismo. Determinismo é quando é que a gente tem dois sentidos da palavra determinismo, né? Não é que a pessoa está determinada a fazer e vai fazer de qualquer jeito. Determinismo é quando os fatores externos a você determinam quem você vai ser. Então, pelo fato de a gente ter nascido, por exemplo, em São Paulo, classe média, média alta, ter boa educação, estudar em bons colégios, já está traçado no seu caminho aí, fazer uma boa faculdade, se tornar um bom profissional, e continuar com esse ciclo, tá? Então, pelo fato de fatores externos a você, já determinam quem você vai ser. Se você pegar uma pessoa que já nasce, uma pessoa que não tem uma renda boa, de baixa renda, que nasce dentro de uma comunidade, por exemplo, de Paraisópolis, que tem um pai alcoólatra, a mãe que trabalha de faxineira e sofre uma violência, a vida dela para esses fatores externos já determinam que tipo de ser ele vai ser na vida, tá? Tá bom. Obrigada. Tem essa liberdade de escolha, de romper com esse ciclo, que aí é diferente, é o livre-arbítrio e a liberdade. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou deixar a tela dos dois conceitos para vocês copiarem aí. Falar mais sobre John Watson e suas ideias. Tá, ela pediu para eu voltar lá na tela do psicólogo. Eu vou voltar lá para a experiência aí, né, para a fala do John Watson. Ele fala que se derem 12 crianças para ele, dentro dessas 12 crianças, ele escolhe uma qualquer, ele pode determinar, né, colocar fatores externos, estímulos diferentes e fazer com que ela se torne a pessoa que ele quer. Né? Você pega, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, dependendo dos estímulos que ela tem em relação à educação, desenvolvimento mental, desenvolvimento intelectual, a gente está determinando que tipo de criança e que tipo de pessoa ela vai ser na vida. Então, ele fala que se derem 12 crianças e entre essas 12 ele trabalhar elas de maneiras diferentes, ela pode transformar elas em ladrões, em pessoas ruins, ou então em pessoas boas, em pessoas bem-sucedidas. Então, é isso que ele coloca em questão. Será que a nossa vida, a gente tem realmente uma liberdade de escolha, ou os fatores externos a nós determinam quem a gente vai ser? Deu para entender? Quem tinha perguntado aí? A Beatriz? Tá. E também tem um outro ponto, né? Claro que fatores externos determinam um pouco as nossas escolhas e quem a gente vai ser, mas a escolha parte de nós. Então, não significa que uma pessoa que viva num ambiente um pouco complicado, complexo, com violência, com estímulos a drogas, ela também pode escolher romper com esses ciclos de acontecimentos ou seguir esse caminho no qual ela está inserida. Claro que a escolha sempre parte do ser, né? Mas o que é mais forte na opinião de vocês? A liberdade de escolha ou esse determinismo? Entendeu? Essa é a questão. Esse é o ponto, tá? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essas duas teorias? Não? Então, eu vou colocar... Eu tenho meio que um comentário, mas
Com isso ele quer dizer que, tipo, ninguém tem essência sobre o que quer ser? Tipo, que ele vai criar essa essência? Sim, para esse psicólogo, sim, tá? Mas para a filosofia que a gente vai ver, não. Para a filosofia do existencialismo, é a gente que cria a nossa própria essência. Para esse psicólogo, são esses estímulos externos que determinam quem a gente vai ser. Tá? Claro que a gente pode romper com isso, né, Raina? O determinismo tem, de certa maneira, uma razão. Né? Se você não tivesse nascido na família que você tá, com os pais que você tá, se os pais não escolhessem a escola que você quer estudar, eles que estão determinando o caminho da Raina. Mas é claro que a profissão que você vai fazer e como que você vai se apresentar na sociedade, quem você quer ser, isso parte do seu interior, do seu fator externo. Né? Então, mas se você tivesse nascido em uma outra família, com outras condições, estudado em outras escolas, talvez a sua possibilidade de escolha interna seriam outras também, entendeu? É que, querendo ou não, tipo, as possibilidades e as chances meio que são determinadas por isso, mas qual a gente vai escolher por nós mesmos. Sim, exatamente. Tá? Na verdade, dá para juntar os dois fatores, né? A gente vai ver os dois extremos. Uma filosofia que acredita só no determinismo e uma outra que é só no existencialismo. A gente vai ver os dois extremos para depois falar um pouquinho sobre essa mistura que sim, que tem nos dois, a gente percebe isso na nossa vida, tá? Mais alguma dúvida, queridos? Sora, Fala, Letícia. de lição de casa, a gente vai fazer os 3 itens que você pediu no slide 15? As questões finais, né, e as questões do meio. Eu vou pôr separadas, eu ainda não coloquei no Google Class. Eu ainda tenho mais 4 aulas hoje, pessoal. Então, eu vou, assim que eu terminar essas 4 aulas, eu já crio um campo lá no Google Class, um campo de tarefas, ponho essas questões e dou um prazo até a nossa próxima aula para vocês entregarem. A reelaboração, eu vou dar um prazo maior, eu vou dar um prazo de 15 dias para vocês entregarem, para não sobrecarregar vocês de atividade, combinado? Então, são 3 campos de tarefa, né? 2 de questões e uma de reelaboração, que eu vou dar um prazo maior, que vale nota. Então, acho que vocês têm que se concentrar, pensar um pouco mais, e até mesmo ouvir um pouco o debate da próxima aula em cima dessas questões, para poder fazer a reelaboração de vocês, eu acho que fica mais interessante, tá? Não criei esse campo ainda. Esperem, eu tento criar entre hoje e amanhã de manhã, aí vocês começam a fazer. Eu sei que vocês estão sobrecarregados, beleza? Mais alguma questão, turma? Não? Pode falar, Julia. É que quando eu estava explicando a lição de casa, a minha internet caiu. Você pode repetir? Ou dar um resumo? Sim. Claro. Eu vou colocar no Google Class as questões que estão no slide. Eu vou colocar separado, criar um campo tarefa. Naquele campo tarefa, vocês entregam a atividade, tá? Não vão entregar desordenadamente, que aí depois eu tenho que ficar buscando onde que você postou. Postem no campo tarefa, mas eu não criei esse campo ainda, que hoje eu tenho um monte de aula aí, então eu não tive tempo para isso. Eu vou criar o mais rápido possível, tudo bem? A reelaboração, eu vou dar um prazo maior aí, de 15 dias para vocês fazerem, porque de repente vocês começam hoje, só que o debate da próxima aula, que são sobre essas questões, esclareçam um pouco mais, ou então ampliem as suas ideias sobre determinismo e liberdade, para poder escrever essa reelaboração. Então, a reelaboração não é para a semana que vem, eu vou dar um prazo maior também, vou criar um campo de entrega. Tudo bem? Pessoal, Lara, mas eu tô falando da tarefa. Você saiu, eu vi que quando sua internet caiu, eu já tinha terminado de falar da primeira vez, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que horas acaba a aula? E esse vídeo também eu vou postar para vocês lá no Moodle. Acaba 12:30, mas ainda não acabou, tá? Obrigado. Pessoal, eu vou colocar, então, para vocês aí no campo, aqui na tela, as 2 definições para vocês copiarem no fichário. Enquanto vocês fazem isso, eu aproveito, então, já crio o campo tarefa lá para vocês, beleza? É para copiar as 2 definições aí no fichário. Apareceu aí para vocês?
Então, podem copiar aí no fichário as duas definições. Enquanto isso, eu já vou criar o campo tarefa lá para vocês que vocês pediram, então. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Professora, eu não entendi o que tem que fazer na reelaboração direito. Pode me explicar, por favor? Posso. É que eu já volto lá na tela. Só um minutinho que eu tô entrando aqui no nosso Google Classroom. Um minuto que eu já falo sobre isso. Na elaboração tem que falar o que é determinismo. Não, o que é mais presente na sua vida, determinismo ou liberdade? Exatamente, dar exemplos, né? Então, a elaboração é a seguinte, ó, vocês vão escrever um texto de opinião, um texto de vocês, explicando como que nasceu esse gosto, que gosto, da questão 2, né? A questão 2 é, eleja um gosto e reflita, ele chegou à sua vida por determinação do meio ou livre influência. Por exemplo, futebol, tá? Então, esse gosto pelo futebol, ele surgiu mais pelo meio que você vive ou partiu de você mesmo, né? Então, você vai explicar como que nasceu esse gosto e vai refletir sobre a seguinte pergunta. O que é mais presente na vida? O determinismo ou a liberdade? Na reelaboração de vocês, vocês vão dar sustentação aí ao posicionamento, à ideia, pensando nesses conceitos que vocês estão anotando agora no fichário de vocês sobre determinismo e liberdade, tá? Caso você identifique na sua história pessoal tanto o determinismo como a liberdade, que é o que a Rainá estava comentando agora, né? Faça um balanço expondo qual das duas condições é predominante. Predomina mais o determinismo ou a liberdade? E dá um título aí significativo. O título é importante, vale nota aí, um título significativo para esse seu texto. Entendeu? Entendeu aí, pessoal? Então tá. Sim. Entendi, professora. Beleza. Deixa eu voltar lá para a tela, então, dos conceitos. Eu já estou criando o campo de tarefas lá no Google Class. E aí, quem quiser sair da aula e daqui a pouco já entrar no Google Class e pegar lá tanto o slide como as tarefas, pode fazer isso, tá? Eu vou parar de gravar aqui agora. E aí, quem quiser ir fazendo as atividades,